Sejam novamente bem-vindos à nossa casa, mais uma semana. Hoje não está chovendo, que bom, né? Porque a semana passada era um dilúvio, né? Então eu vou aqui passar boa noite também para o pessoal de casa, né? Que está nos assistindo. Vou passar os recadinhos de sempre para vocês. Tem alguém novo hoje aqui? Então eu vou passar rapidinho, que todo mundo já conhece, né? Então, importante desligar os celulares, para que a gente possa fazer o nosso tratamento sem nada desviando a nossa atenção, né? Horários de chegada, 20 para as 8, no médio, que é o tempo de vocês chegarem, ficarem um pouquinho, desacelerar um pouquinho, que é o tempo que a gente está terminando a abertura, e aí a gente chama vocês para o passo de limpeza. Nós ainda estamos pedindo para que vocês façam os agendamentos, né, para a gente evitar o tumulto e a aglomeração, usando a máscara. Eu estou sempre a falar porque não consigo ainda falar com a máscara no sufoco. E a gente pede, né, pelo menos uma hora antes de vir para cá, quem tiver vício de fumo, de álcool, evite fazer o uso desses itens. E também comer demais também, né? Porque às vezes o pessoal só põe aqui o álcool e o fumo, e aí a gente bate um pratão de janta, vem para cá, senta aí e fica ali. Né? Com aquela comida indigesta também causa um pouquinho de transtorno. A palestra, ela faz parte do tratamento, porque é nela que a gente fala do evangelho, a gente fala um pouquinho da nossa reforma íntima, né? É um jeito que a gente tem de ir se enturmando, se adaptando com isso. Por mais que seja difícil, né, gente? Uma melhorinha por dia a gente já vai conseguindo, já ajuda bastante. Nós pedimos que quem possa fazer as doações, né, para o nosso bazar, para que a gente possa utilizar para vender, para fazer RDP, para pagar as contas da casa, os itens de cesta básica também, se alguém tiver, que ajuda a gente com essas pessoas que estão necessitando no momento. Quem tiver necessidade de colocar o nome de alguém que documente, que não está bem, não está alterado, que não pode vir, tem a caixinha de vibração lá na frente, coloca na minha lá, que nós fazemos as vibrações. Temos também os cursos da casa, quem tiver interesse, procura a gente. É bom para interagir com a doutrina, não tem custo, e é uma forma também de aprendizado. De silêncio, né? E lembrando que nós temos também a rifa do quadro, quem tiver interesse nesse quadro que está aqui, só falar com as meninas lá na frente que tem a rifa. Temos o atendimento fraterno também, né? Que é aquela conversa que vocês têm com as meninas, ou pessoalmente, ou por WhatsApp, quem não pode. É para falar como é que tem o tratamento, quais são as expectativas, como vocês estão se sentindo, para que a gente possa também ter um retorno de como vocês estão indo no tratamento de vocês, o que vocês estão necessitando, né? E como a gente pode dar continuidade nisso. Temos o folhetinho do Evangelho no Lar, que não se esqueça, que é a limpeza energética da nossa casa, né? Como a gente limpa a casa com os nossos produtinhos de limpeza, é com o Evangelho no Lar que a gente faz essa limpeza energética da casa e torna o ambiente mais tranquilo. As lives estão sendo junto com os atendimentos da casa, né? Terças e quintas, nesse horário de 20 horas, e aos domingos, às 9 e às 10h30, também que são os horários de atendimento da casa no domingo. E acho que de recado é só. Quando terminar a palestra, nós vamos dar então o prosseguimento com o pessoal da live, fazendo as vibrações e o passe à distância. E aí vocês permanecem aguardando um pouquinho, que assim que terminar, nós já vamos chamando pela numeração das fichinhas para vocês passarem no atendimento dentro da sala. Tá bom? Então agora nós vamos iniciando os trabalhos dessa noite, nos envolvendo com a espiritualidade, agradecendo por essa oportunidade de termos chegado até aqui, pedindo aos nossos mentores que nos abençoem, que nos protejam, que nos deem o livramento de receber aquilo que viemos buscar, e que possamos ter a paz, a tranquilidade e a serenidade para recebermos o nosso tratamento, e sairmos daqui tranquilos, serenos e aliviados com aquilo que viemos buscar.
Assim seja, graças a Deus. E assim, agora nós vamos dar início à palestra para a nossa irmã Flávia, que é a palestrante da noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Facebook também. Pedir uma licença para tirar a máscara. Máscara e óculos ainda é um desafio para todos nós. Quem usa óculos sabe. E assim, nesse clima, né, de paz, de amor, vamos procurando ainda mais tranquilizar os nossos corações, deixando ali do portão para fora as preocupações. Quem está em casa também nesse momento, no Facebook, procurando tranquilizar a mente, o coração. Confiando na equipe espiritual que chegou bem antes de nós, preparando o tratamento para nós encarnados e os desencarnados na noite de hoje. E que essa noite de luz com Jesus e por Jesus, que a luz dele, o amor dele possa nos envolver nesse momento. E rogamos a sua presença, o seu auxílio no entendimento do Evangelho, para nos fortalecer na caminhada. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Hoje nós vamos continuar com a reflexão de mais uma lição aqui do livro Vinha de Luz. Quem estiver em casa, aqui presencial no Facebook, quiser dar uma lida. Na lição de hoje, que é a 105, com o título Paz do Mundo e Paz do Cristo. Um título bem atual, né? E as outras lições também. É importante a gente lembrar que essa coleção do Chico Emmanuel traz o Evangelho. E ele coloca aqui como uma fonte valiosa para nos auxiliar no esclarecimento dos textos evangélicos, que é o Novo Testamento. E ele coloca como repouso no trabalho edificante e socorro na dificuldade. Então, olha como é importante, como a visão da espiritualidade sobre o Evangelho, né? Então, é sempre importante a gente reforçar isso. Para todos nós, tá? Quem frequenta, quem toma passe, quem trabalha na casa espírita, os amigos espirituais reforçam para todos nós procurar colocar como base a nossa caminhada o Evangelho, né? Jesus deixou esse roteiro para todos nós, né? Um roteiro seguro, e a gente muitas vezes esquece. Que a gente recorra ao Evangelho em todos os momentos. E a lição de hoje, com esse título tão importante, recordando aqui que tem o título A Paz do Mundo e a Paz do Cristo, que é um tema atual, né? Quem de nós não está procurando paz em algum lugar da vida, né? O Emmanuel traz o seguinte trecho do Evangelho para a nossa reflexão hoje. Diz o seguinte: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Então, essas palavras são de Jesus, lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 27. E é importante a gente lembrar que João foi um apóstolo direto de Jesus, né? Então, o Evangelho de João é maravilhoso. Ele traz o Cristo, traz os exemplos de Jesus, porque ele esteve ali diretamente. Então, quem tiver oportunidade, quem está tentando ler o Novo Testamento, uma sugestão que eu dou, se é possível, começa pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é maravilhoso e nos leva a Jesus mesmo, no seu amor, no seu exemplo. E o Evangelho de João tem esse propósito, se a gente pode colocar na minha interpretação, que é o amor, que é o que Jesus veio nos trazer, né? Ele não trouxe uma religião, ele nos trouxe de volta nesse sentimento de amor a Deus, o nosso Pai, essa reconexão da humanidade. Não tem como negar que existe o antes de Jesus e o depois de Jesus, né? Independente da religião que nós tivermos, que nós começamos a nossa caminhada espiritual. E Emmanuel começa essa lição trazendo para a gente alguns alertas, como na maioria das lições de Emmanuel, nesse livro do Chico, né? Então ele começa falando que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, nos remetendo a essa lembrança que nós somos um ser espiritual vivendo essa oportunidade corpórea. Independente da religião, nós estamos numa casa espírita, nós já temos esse entendimento que existe algo além da matéria, que a vida não acaba no túmulo. Pode ser que alguém pense, mas isso eu já sei, não é novidade, mas a espiritualidade nos traz sempre
aquilo que nos reforça, que nos fortalece, nos ajuda a recordar. A gente encontra na Bíblia, lá em Lamentações, um trecho falando que é importante a gente trazer à memória aquilo que nos fortalece, né? Então, o Emmanuel já começa essa lição nos trazendo esse alerta, que é indispensável a gente não confundir, porque nós somos um ser espiritual vivendo essa oportunidade da reencarnação, né? A bênção da reencarnação. E se nós somos espíritos encarnados aqui nesse momento no planeta Terra, nós temos aqui também os irmãos desencarnados se preparando para reencarnar no planeta Terra. Então, se nós estamos no planeta Terra, nós somos espíritos em busca da libertação daquilo que trazemos de males, vamos dizer assim, dentro de nós, né? Nós necessitamos da cura espiritual. Qual cura é essa, né? Muitas mágoas que trazemos, ressentimentos, o excesso do egoísmo, as ilusões que ainda trazemos no nosso espírito e que muitas vezes não é só de uma encarnação. Muitos de nós somos espíritos milenares, então nós trazemos dentro de nós coisas boas que nós já adquirimos, aprendizados, e aquilo que ainda a gente precisa remover. As montanhas, né? Que Jesus também nos disse, se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente conseguiria movimentar essas montanhas. Quais são essas montanhas? As montanhas das dificuldades, tudo aquilo que dentro de nós, no nosso íntimo, a gente sabe que nos dificulta a caminhada. Então, a doutrina espírita, ela nos consola, nos esclarece, né? Todas as religiões são importantes, mas a doutrina espírita traz esse esclarecimento para todos nós. A gente toma o passe à distância, toma o passe aqui presencial, quem tem a oportunidade de vir até aqui, que é muito importante, nos ajuda, nos fortalece, mas ao mesmo tempo a doutrina espírita nos leva à responsabilidade com a gente mesmo, né? Nos leva para o autoconhecimento. Então, à medida que a gente aprende a lidar com a nossa sensibilidade, com a nossa mediunidade, a partir dos cursos, a partir da doutrina espírita, a gente aprende que a gente é responsável pelos nossos pensamentos. Então, a gente é levado para essa cura interior. Por isso que os amigos espirituais colocam que a palestra, a reflexão do Evangelho, é 80% do tratamento, porque é o começo da nossa mudança interior. No momento que a gente vai ali através das palavras de Jesus, nesse questionamento interno. Essa renovação através dos pensamentos. Então a gente aprende com a doutrina espírita que a gente não é aquele pensamento repetitivo negativo, que a gente pode confrontar esse pensamento, né? Quem ouve vozes não é aquela voz negativa, a gente tem condições, pelo nosso livre-arbítrio, de questionar essa voz que nos traz lembranças negativas, significa que a gente também pode escolher qual pensamento. A gente aprende a fazer o Evangelho no lar, que é um reforço para a nossa casa física. A oração do perdão, o pessoal colocou aqui, para quem está no Facebook, é uma oração com frases simples, singelas, que traz toda uma reflexão do perdão dentro da gente, né? Então, aqui nesse instante, peço perdão por todas as dores que eu causei nessa e em outras encarnações. Olha como é profunda a oração do perdão. E também perdoo a todos que me fizeram alguma coisa nessa e em outras vidas. Então, é uma prece curta que a espiritualidade sempre nos lembra para que a gente faça. Para ir ajudando essa reforma íntima, né? A gente aprende com esse nome reforma íntima, mas a gente pode levar com a mudança dos pensamentos, ou limpando o coração todos os dias, porque se nós fazemos de muitas encarnações, então é todo dia um pouquinho, né? Todo dia buscando essa renovação dos pensamentos, essa busca da mudança interior. Então é um dia por vez, a espiritualidade também nos fala isso, né? A natureza não dá saltos, então cada um de nós, no seu tempo, vai mudando o pensamento, as atitudes, vai se conhecendo. E é uma bênção a gente ter essa oportunidade, a gente ter esse entendimento nos dias atuais, né? A gente tem o conhecimento ali na palma da mão. Então é uma oportunidade que a gente tem também de buscar esse conhecimento para nos fortalecer. E até isso o livre-arbítrio está presente. Porque se você pega o celular na internet, o que você está buscando? O que a gente está buscando, né?
se a gente pode buscar um texto edificante, uma leitura positiva, não tem como ficar alheio às notícias, mas que a gente também procure balancear com as notícias, textos, livros. Se a gente não tem tempo de ler, a gente tem audiobooks, que a gente consegue ir ouvindo os livros. Então a gente tem muito recurso, né? Para cada um dentro do seu dia a dia colocar esses recursos para auxiliar. E o Emmanuel continua nesse alerta, para que a gente não fique só preso ao plano físico. Porque se a gente procurar uma paz, uma calmaria só olhando o lado material, ele coloca que a gente pode entrar no estado como se estivesse estacionado. Porque do ponto de vista espiritual, os amigos falam que a gente não retrocede. A gente pode ficar estacionado. Fazendo analogia com a escola, repetindo de ano ali. Mas hoje a gente já tem todos esses recursos para a gente poder sempre estar prosseguindo. Então os amigos espirituais falam assim, olha, cuidado para a gente não procurar só uma calma momentânea que vai fazer com que a gente fique estacionado. E que do ponto de vista espiritual, ele coloca a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino no caminho da luz imortal. Então significa que para os amigos espirituais a paz e a serenidade está ligado ao trabalho. Esse trabalho interno que a doutrina espírita nos traz de melhoramento. Né? Então a paz, a serenidade não é a gente ficar parado, vamos dizer assim, né? É o trabalho do bem, da renovação. Aí não tem como não lembrar das palavras de Paulo de Tarso. Também lá no Novo Testamento, que ele fala que ele combateu o bom combate. Essa é uma frase famosa do apóstolo Paulo, que ele combateu o bom combate. Então ele passou de perseguidor do Cristo para seguidor do Cristo, né? Levando o Evangelho. Então isso significa que ele enfrentou muitas dificuldades internas, né? Deixando a família, deixando tudo aquilo que ele acreditava que na época era contra os cristãos, né? Então ele é um exemplo dessa reforma íntima. Então, do ponto de vista espiritual, o trabalho, a serenidade, a paz, significa esse movimento que nós estamos fazendo aqui nesse momento. A gente poderia estar em casa descansando, não é assim? Mas nós estamos aqui procurando esse melhoramento, que é o que Emmanuel está falando, que é esse caminho que a gente precisa buscar para a luz imortal. E que o mundo pode proporcionar acordos, arranjos, para que a gente tenha essa paz relativamente momentânea aqui na Terra. Mas é o Senhor que pode nos outorgar, ou seja, conceder a paz de espírito verdadeira. Então é através desse caminho interior que a gente vai conseguir a serenidade, o equilíbrio, que está de acordo com o caminho espiritual que nós, antes de reencarnar, combinamos. A gente pode dizer assim, muitas vezes, eu não pedi para passar essa dificuldade, não é assim que a gente pensa? Muitas vezes, os amigos espirituais nos lembram que é verdade, nós não pedimos, muitas vezes imploramos para as provas que a gente está passando. A gente encontra no outro livro famoso do Chico, que é Missionário da Luz, tem um capítulo lá só falando como é o planejamento reencarnatório. Quem tiver esse livro quiser reler, é bem interessante. Então tem um capítulo que conta, né, todo o planejamento. E na maioria dos casos nós participamos desse planejamento. Nós escolhemos a qualidade de provas que a gente está disposto a passar. E o que a gente vê é que muitas vezes a gente quer pagar tudo de uma vez. A equipe espiritual, os mentores falam, não, vamos dividir para quando chegar lá a gente conseguir passar. Então, que diante das dificuldades, a gente lembre disso também. Que nós não estamos sozinhos, que nós temos o nosso anjo da guarda, se preferir chamar, o mentor. Nós temos a equipe espiritual nos auxiliando que respeita o nosso livre-arbítrio. Então, que recorramos a Jesus através das nossas preces, dos nossos pedidos, da nossa confiança em Deus, em Jesus e na espiritualidade. E ele coloca aqui 11 exemplos de uma visão material para nos ajudar a guardar esses exemplos no nosso coração, para que a gente lembre, para a gente buscar esse caminho, esse trabalho divino dentro de nós, né? Esse caminho da luz imortal. E ele coloca o seguinte, se a gente olhar só para os vínculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetes, que são um armamento
dos soldados de antigamente, né? Uma extensão das armas. Então, para muitas nações, a paz é esse silêncio provisório das armas, se a gente olhar só para o lado material. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro das lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Então, se a gente só alimenta o corpo físico, a gente sente de uma certa forma essa fome espiritual, né, no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes que desfrutam uma paz aparente no mundo. Sentem-se triunfantes, vitoriosos, dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueçam com tudo. Então, Emmanuel fala para a gente não se esquecer com tudo, que a paz do mundo pode ser muitas vezes um sono enfermiço da alma. Que ele começou dizendo para a gente tomar cuidado. Se a gente olhar só para a calmaria buscar da terra, a gente entra nesse estado de sono. Ele coloca aqui enfermiço da alma, porque não nos ajuda a evoluir. Então, que busquemos, que eu e você busquemos desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede todo entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, do campo da consciência e no santuário do coração. Então, Emmanuel nos chama a atenção, mas ele nos dá o caminho aqui com esses exemplos, né? E eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi há muitos anos, que o senhor da palestra falava assim, que muitas vezes a gente olha a vida do outro como se fosse mais fácil que a nossa, vamos dizer assim, né? Mas cada um no canto passa seu tanto, ele falava, eu nunca esqueci disso. Então, que a gente procure essa paz aparente do mundo, que a gente lembre das palavras de Emmanuel, que a gente está encarnado, mas que a gente não olhe só para o material, que aparentemente está dando certo no vizinho, no colega, né? Que cada um sabe o que está passando ali no seu canto, como disse esse nosso amigo espírito. E que a gente procure dentro da gente esse trabalho de iluminação. E tem uma outra lição que Emmanuel fala, que a iluminação da mente, ela não é um milagre, não existe milagre nessa iluminação interior, existe esforço, tempo, dedicação de cada um de nós. Então, que a gente lembre disso, que é um passo por vez, que nós não estamos sozinhos, né? E que a gente busque dentro da gente essa conexão com Jesus, esse fortalecimento para que a gente tenha forças para passar pelas dificuldades, dessas provas que também Deus não dá uma prova maior do que a gente pode carregar, que é um outro jeito de interpretar essa lição que Emmanuel traz, né, de que tudo tem o seu momento, a gente consegue sim passar, desde que a gente busque esse equilíbrio. A gente também pode interpretar assim. E mesmo se a gente estiver perdido nos caminhos, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos algumas questões que Kardec pergunta, né, para os espíritos. Onde está escrita essa lei de Deus? Porque está dentro da gente, né, esse caminho. E os espíritos respondem que está na nossa consciência. Então, que isso também nos coloca aqui como adendo, vamos dizer assim, que na nossa consciência existe esse caminho de iluminação. E que se a gente está meio perdido diante das dificuldades, das dores, que a gente retome dentro da gente, da nossa consciência, essa ligação com o Pai. E se a gente não teve, por exemplo, o Pai presente, que deu aquele auxílio, que nos distancia, que faz com que a gente tenha um distanciamento de Deus como Pai, que a gente lembre que o nosso Pai encarnado nos deu a oportunidade da encarnação, já é um motivo de agradecimento, e que a gente supere essas diferenças materiais, né? E que a gente recorra a Jesus, a Deus,
para ter esse fortalecimento, para ter esse resgate de nós enquanto filhos que somos de Deus, para nos fortalecer, para que a gente consiga seguir a caminhada, né? No nosso auxílio e para aqueles que estão ao nosso redor. E para complementar aqui, eu trouxe também algumas palavrinhas do nosso amigo Espírito André Luiz, nesse outro livro do Chico, falando sobre a paz. Aqui já com outros exemplos para nos fortalecer, né? Emmanuel trouxe da visão material e aqui da visão espiritual. E o Espírito André Luiz fala o seguinte: são itens da paz para a gente guardar no nosso coração. Vamos começar. Aflição perante desastres iminentes. Talvez não aconteçam. São as ansiedades, as preocupações, né? Contrariedades e contratempos quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhes o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance, está acontecendo desgostos, né? Ele está perguntando. Oportunidade de revisão do nosso próprio comportamento. Injúrias e perseguições estão ocorrendo na nossa vida. Os que agravam o próximo são doentes, necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Olha como é importante a prece. Preterições estão acontecendo nas nossas vidas. Compadece dos que dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignoram os problemas que são compelidos a enfrentar. Erros nossos, estamos errando? Ensejo bendito de corrigenda em nós e por nós mesmos. Então, se a gente errou, que a gente procure ver esse erro como uma oportunidade, não um degrau de crescimento, que a gente aprenda com ele. Faltas ou quedas de entes queridos, respeitemos a experiência deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Dificuldades estão ocorrendo em nossas vidas? A aprovação é um método de avaliação da nossa própria fé. Então, a gente pode colocar aqui como a fé sendo o combustível, né, que nos auxilia no progresso da nossa vida. Doenças físicas apareceram em nossas vidas? A espiritualidade coloca, são pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Profecias inquietantes? Reflitamos. O sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus, brilhará nós também hoje, para nós também hoje. Então, o nosso amigo André Luiz vem nos trazendo essa reflexão aqui, que eu posso dizer, complementando Emmanuel, né, para nos fortalecer e, de uma certa forma, também nos trazer à memória que tudo acontece por um objetivo, né? Nenhuma dificuldade, até uma doença física que a gente não entende, tem um benefício de um aprendizado, seja para nós que estamos passando ou para aquele familiar, né? Para todos nós tem um motivo. Então, seja uma doença, uma dificuldade, uma aflição, doença psicológica, que a gente recorra a Jesus, que é o médico dos médicos, né? E ele disse que ele veio para aqueles que estão necessitando, não é? Que estão doentes, que somos nós, reencarnados, precisando dessa cura e dessa libertação, que a gente recorra a Jesus. E que a gente lembre que, como estamos encarnados, a gente também recorra aos recursos que a gente tem, se for os médicos da Terra, um tratamento psicológico, a gente procure conciliar os dois tratamentos para que a gente procure e tenha esse fortalecimento para a nossa caminhada, né? Os amigos espirituais também nos dizem isso, que o tratamento espiritual não substitui os tratamentos da Terra. Então, que a gente procure, se for necessário, esse auxílio também. E se a gente esquecer de tudo dessa lição, que a gente guarde o exemplo de Jesus no nosso coração, que Jesus está presente e que nos momentos de dificuldade, que a gente recorra a Jesus, para que a gente tenha essa paz infinita, né, que Jesus pode nos dar diante das dificuldades. Essa reflexão da lição, uma lição tão bonita e tão atual. Nesse momento aqui eu vou fazer uma vibração com o pessoal do Facebook, se vocês quiserem acompanhar, tá? Será muito importante para todos nós.
E assim, nesse momento, vamos novamente nessa sintonia de paz e amor com os nossos amigos do Facebook, aqui presencial também, amigos do Facebook que não pegaram a água para fluidificar ainda dá tempo. Busque a água, se tiver alguém acamado, também pode separar uma água, se for o caso. E assim vamos, levando os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, a Maria, nossa Mãe, vibrando muita paz, muito amor para o planeta Terra, intensificando as vibrações de paz, de cura, de restabelecimento a todos que estão enfermos nos hospitais, a todos que estão acamados em suas casas, que possam receber esses fluidos de paz, de restabelecimento, de saúde, intensificando a vibração para todos aqueles que sofrem, que estão nas sarjetas, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, que possam receber esses fluidos de paz, de equilíbrio, de vontade de se melhorar, de fé, de esperança. Vamos vibrar também por todos aqueles que desencarnaram recentemente, os nossos familiares já desencarnados, que possam receber esses fluidos de amor também, de paz, de aceitação da nova condição, de esperança. E intensificamos também assim as vibrações de paz, de amor, de fraternidade, para as nossas casas, para os nossos familiares e amigos, locais de trabalho, colegas de trabalho, aquele familiar, aquele colega de difícil convívio, que todos possam ser envolvidos com amor, com entendimento, com perdão, com paz. Foi o tema de hoje. Vibremos muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados. E assim, nessas vibrações de amor, nesse momento, vamos também pedindo à equipe espiritual que está conosco, que visite a casa de cada pessoa que está assistindo aqui no Facebook, e está aqui presencial também, que a equipe espiritual possa nos envolver nesse momento com paz, limpando a nossa mente das preocupações, equilibrando o nosso corpo físico, curando as nossas enfermidades, aliviando o nosso coração, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Se for do nosso merecimento, nesse momento, que possamos receber ainda mais esse alívio, a dor, das dores, o sofrimento e a cura, se for do nosso merecimento. Que as águas sejam fluidificadas, todas elas, os copos, as garrafas, os jarros que possam estar na casa de cada um, possam receber esses fluidos balsâmicos de cura, de restabelecimento. E assim agradecemos imensamente essa oportunidade da equipe espiritual que com muito amor nos auxilia. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus, e agradecemos essa oportunidade. Fiquem todos com Deus, com Jesus, o pessoal do Facebook, uma boa noite. Aqui presencial nós vamos